Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ler a resolução número 116 do Conselho Nacional do Ministério Público, que estabelece regras para a proteção pessoal de membros do Ministério Público. Eu baixei essa resolução no dia 11 de setembro de 2024 no site do Conselho Nacional do Ministério Público. Resolução número 116, de 6 de outubro de 2014. Estabelece regras gerais para a proteção pessoal de membros do Ministério Público e de seus familiares diante de situação de risco decorrente do exercício da função. O presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, no uso das suas atribuições constitucionais e regimentais, em conformidade com a decisão plenária tomada na 19ª sessão ordinária realizada em 6 de outubro de 2014, nos autos do processo CNMP número 0.00.000.0001500/2023-91, considerando que, nos termos do artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, compete ao Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, considerando a relevância da segurança institucional para o exercício livre e independente das funções constitucionais do Ministério Público, considerando a necessidade de instituir um sistema capaz de proteger a integridade física de membros do Ministério Público e de seus familiares diante de situação de risco decorrente do exercício da função, considerando a necessidade de garantir as condições para o pleno exercício das atividades da instituição e de seus integrantes, e considerando o disposto no artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei nº 12.694, de 2012, resolve. Artigo 1º. Ao tomar conhecimento de fato ou notícia que implique risco ou ameaça à integridade física de membro ou de seus familiares, em razão do exercício funcional, o Procurador-Geral de cada ramo ou unidade do Ministério Público deverá adotar, por meio do órgão de segurança institucional, todas as medidas protetivas que o caso requeira, inclusive a proteção pessoal, sem prejuízo da comunicação à polícia judiciária. Parágrafo 2º. A instituição deverá adotar as medidas necessárias para que os riscos a que estejam submetidos o membro ou seus familiares, em razão do exercício funcional, sejam identificados, analisados, avaliados, tratados e monitorados de modo dinâmico, profissional e proativo. Artigo 3º. No processo de gestão de risco a que se reporta o artigo 2º, a instituição deverá considerar, além de outros, os seguintes fatores. Inciso 1. A geografia e a cultura local e regional. 2. As características locais e regionais em relação à criminalidade. 3. O histórico e o perfil do ator hostil e do ameaçador. 4. A capacidade técnica, logística, financeira e de mobilização de pessoal do ator hostil para a realização da ação. 5. A natureza e motivação do fato. 6. A segurança das áreas e instalações do ambiente que está inserido ou ameaçado e sua família. 7. As rotinas pessoais e profissionais do ameaçado e da sua família. 8. A base de dados estatísticos, série histórica. Parágrafo 1º. Para a análise de que trata esse artigo, além de outras medidas, poderão ser efetuados levantamentos de dados e informações, notadamente por meio de entrevistas dos envolvidos e de testemunhas, pesquisas em bases de dados, inspeções locais e contatos com órgãos de segurança e de inteligência de outras instituições. Parágrafo 2º. A situação de risco deverá ser reavaliada periodicamente pelos órgãos de segurança para o efeito de manutenção, aprimoramento ou cessação das medidas adotadas para a garantia da segurança do ameaçado. Artigo 4º. A instituição prestará proteção pessoal imediata ao ameaçado nos casos urgentes, conforme avaliação preliminar, sem prejuízo
juízo da adequação da medida após avaliação a que se refere o artigo 3º da presente resolução. Artigo 5º. A situação de risco ou de ameaça será comunicada pelo órgão de segurança institucional à Polícia Judiciária, para os fins do artigo 9º da Lei nº 12.694, de 24 de julho de 2012. Parágrafo único. Efetuada a avaliação de risco pela Polícia Judiciária, o responsável pelo órgão de segurança institucional poderá promover reunião de cooperação com a autoridade policial para eventual adequação de ações a serem realizadas. Artigo 6º. A prestação de proteção pessoal pela instituição deverá ser precedida de planejamento técnico, operacional e logístico, assim como de alocação de recursos para execução das atividades nos limites orçamentários e financeiros disponíveis. Parágrafo 1º. A retirada da medida de proteção pessoal poderá ser deliberada pelo Procurador-Geral após a emissão do novo relatório pelo órgão de segurança institucional ou avaliação da Polícia Judiciária prevista no artigo 9º da Lei nº 12.694, de 24 de julho de 2012. Parágrafo 2º. A instituição deverá condicionar em termo próprio a implementação e a manutenção das medidas de proteção pessoal à submissão do protegido a determinadas normas de conduta e protocolos de segurança, previamente estabelecidos, de modo a minimizar os riscos pessoais, inclusive de terceiros e institucionais. Artigo 7º. A prestação de proteção pessoal será comunicada ao Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos do parágrafo 3º do artigo 9º da Lei nº 12.694, de 2012, cabendo à Comissão de Preservação da Autonomia manter o registro dos casos de riscos ou ameaça à integridade física dos membros e as respectivas medidas protetivas adotadas. Artigo 8º. Todos os registros e comunicações relativos a esta regulamentação deverão ser classificados nos termos da Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011. Artigo 9º. O descumprimento dos procedimentos de segurança definidos pelo órgão de segurança institucional ou pela Polícia Judiciária, mediante relatório, será comunicado ao Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 10. Aos Ministérios Públicos dos Estados e da União, por cada um dos seus ramos, compete, no prazo de 90 dias, normatizar ou adequar as medidas de segurança de recursos humanos, instituir estrutura mínima e com capacidade para gerir as situações de risco e ameaça a seus membros e servidores, encaminhando-se cópia dos respectivos atos ao Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 11. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 6 de outubro de 2014. Rodrigo Janão Monteiro de Barros, presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. E assim concluímos a leitura de hoje. Bons estudos e até o próximo vídeo.